Chegou a hora da gente falar sobre birra de criança. É um assunto que parece bobo, mas que é extremamente importante em qualquer família. Você sabe lidar com uma birra de criança? Qual é a sua estratégia na hora que isso acontece? Para responder essas e outras dúvidas, nós convidamos a orientadora parental, Miss Nara Brizotti. Boa tarde, Miss Nara, bem-vinda ao Ver Mais. Olá, Cat, obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando aí sobre esse assunto, né, que é desafiador, né? Tanto para os pais quanto para a criança também, né? Aquela explosão emocional, né? Principalmente se a gente considerar ali no mercado, no shopping, né? Mais desafiador ainda, né? Então, eu gosto sempre de dizer sobre a birra, né? Que tem até um aspecto meio negativo, né? A palavra birra, eu gosto até de dizer que a birra é uma explosão emocional. Né, que é um momento ali que a criança, por não ter maturidade cerebral, ela acaba explodindo emocionalmente. Então, por uma questão aí de imaturidade, né? Então, a criança ela não sabe lidar com as suas emoções ainda, né? Então, quando ela não consegue ali o que quer um chocolate ou não foi do jeito que ela queria, ela não tem aquela capacidade de falar, eu tô chateada, tô irritada. E o interessante, né, Miss Nara, é que nesse momento que se descobre que o pai e a mãe, às vezes, o responsável também não tem esse recurso emocional para lidar com isso. Né? Porque enquanto tá fofinha, bonitinha, obedecendo, tá tudo tranquilo. A partir do momento, especialmente quando isso acontece em público, na frente dos outros, é que se torna algo desafiador. A questão muita gente até, que é pai e mãe, se culpa. Falta de limite dos pais, ou às vezes até excesso de limite que a criança, quando se vê numa situação que ela pode, né, assim, se expressar, ela aproveita esse momento. Então, né, entra dois pontos, eu sempre falo sobre a questão da educação respeitosa, o que é, né, ao mesmo tempo você ser firme e gentil. Então, diferente ali do autoritarismo, né, que a criança não pode ali fazer uma birra, né, porque quando a criança faz uma birra é porque ela quer algo, ela é um ser desejante e tá tudo bem ela querer. Mas é diferente a gente falar, querida, eu entendo que você queira um chocolate agora, só que agora não é uma opção, né? Que tal a gente escolher alguma outra coisa? E se não funcionar? Nem sempre às vezes funciona, né? Então, entra muito aquela questão, vamos fazer combinados antes de sair? Shopping, por exemplo, é um lugar que tem muitos estímulos, luzes, lojas, enfim. E uma criança, considerando que ela não tem maturidade, ela vai querer algo. E tá tudo bem ela querer, mas vamos fazer um combinado aqui antes. Querido, a gente vai em tal lugar e tal, só que vamos fazer isso, isso, isso. Quer dizer que a criança não vai fazer a birra? Não. Mas o que a gente faz quando a criança tá ali se jogando no chão querendo algo? É se concentrar na gente, na nossa regulação emocional. Tá tudo bem, as pessoas vão falar, né? Não é falta de limite. A birra é um processo neurológico, toda criança vai fazer birra. Se alguma criança não faz, a maioria, né? Então tá tudo bem. Então vamos nos concentrar, vamos tirar aquela criança daquele ambiente, vamos tirar daquele corredor do shopping, vamos para outro lugar. Querida, eu entendo, eu tô aqui, você quer um abraço, a criança vai gritar, vai chorar. Mas o nosso papel é acolher essa criança, mostrar a nossa disponibilidade emocional. Ameaçar, dizer em casa a gente conversa, em casa você vai ver, não resolve. Não funciona, porque a gente está educando pelo medo, funciona ali, a curto prazo, mas se a gente for pensar a longo prazo, o que isso vai refletir? Né? Quando a gente educa pelo medo, isso a longo prazo aumenta muito mais a hostilidade, o distanciamento. Então, eu sempre falo, ameaças, punições, funciona no curto prazo. Mas se a gente for pensar nas habilidades que a gente quer desenvolver a longo prazo, não vai funcionar. E no caso, até a questão fisiológica, né? Você vai falar com a criança, em casa a gente conversa. Mas o que você recomenda também para o pai e a mãe? Como ela deve se posicionar? Ficar na altura da criança, abraçá-la de repente? Sim. O que pode ser feito fisicamente? Bom, ali na hora da explosão, vamos dizer, a criança está ali no chão, sempre abaixe na altura da criança, porque você entra no mundo dela, né, naquela altura, você está ao mesmo tempo respeitando ali a criança e entendendo o quanto ela está frustrada, né? Então, às vezes, você está em público, a criança, querido, você quer um abraço? Às vezes a criança não vai querer o toque físico e está tudo bem. Só que em lugares públicos, às vezes a gente precisa tirar a criança do ambiente. Então, vamos tentar ela de forma gentil, tirar ela daquele local, daquela loja, esperar respirar e validar o sentir da criança é muito importante. Querida, eu entendo que você esteja com raiva, mas hoje não é uma opção a gente levar o brinquedo. Então, quando a gente valida esse sentir, a gente dá espaço para um novo sentir e também estamos desenvolvendo a inteligência emocional a partir desse momento que a gente está validando o sentir da criança. E assim, até que idade que é natural, compreensível essas manifestações de birra?
Então, a partir de 2 anos começa já, né? Que é aquela fase que a criança descobre que é um ser independente, então ela tem uma sede por autonomia, então às vezes ela quer fazer algo, o pai deixa que eu faça, é um motivo para uma explosão emocional. Então, às vezes quer algo no mercado, então começa ali com 2 anos, e ali, conforme a criança vai amadurecendo, a parte do cérebro ali, o córtex, 6 aninhos, 7 aninhos, mas se eu te dizer que até adulto faz birra, faz, quando a gente briga com o marido, sabe, fica batendo na porta do armário, é uma birra de adulto, né? É necessário identificar isso, né? Porque nós somos tolerantes com adultos, até mesmo com nós mesmos, né? A gente faz birra, não se dá conta, mas a gente quer impor, a gente quer exigir de uma criança que não tem nem recurso emocional para lidar com isso, né? Isso é importante. E aí eu falo de um lugar como mãe, que também já passou por situações bem desafiadoras, sabe? De ficar com vergonha de não fazer nada, estava ali se jogando no chão pequenininha, ou em outro momento também no parquinho, por exemplo, tô com medo, e eu, vamos, e as pessoas me julgando, como mãe? Sim. Vai. E teve uma situação que foi muito constrangedora para mim e que foi um aprendizado. Uma vez eu disse para ela, se você não entrar, eu vou chamar a polícia. E havia um policial atrás de mim. Ele falou, mãe, você jamais pode falar isso, porque a polícia é para ajudar, a polícia não é para botar medo. Sim. Então, é importante às vezes que a gente, né, também fale que a gente erra, porque estar aqui num lugar de orientar e falar é porque a gente está aprendendo também. E aí, por isso, até uma profissão nova, digamos assim, mas uma mentora, uma orientadora parental, algo que é necessário para nos melhorarmos como pais também, né? Sim, sem dúvida, né? Hoje o meu papel é ajudar as famílias, porque a maioria de nós tivemos uma educação tradicional, né? Onde as nossas emoções eram invalidadas, criança não tinha que querer, né? Então, é um mito. Hoje, o meu maior propósito é romper esse ciclo da educação tradicional para a gente construir crianças mais emocionalmente saudáveis. Mas isso começa pela gente, pela nossa autoeducação, né? Então, é preciso buscar um autoconhecimento, uma autoeducação para melhorar esse educar, né? Que não é através de castigos, punições, palmadas que a gente constrói nessa nova geração, é através do diálogo, da confiança, do limite também. Perfeito. A criança precisa entender. Miss Nádia, para quem quer conhecer mais seu trabalho? Então, eu dissemino através das minhas redes sociais, faço atendimentos presenciais aqui em Joinville e aí, inclusive, quero aproveitar e fazer um convite para um workshop aqui em Joinville, na Maple Bear, dia 16 de setembro. Será sobre educação respeitosa, como educar de forma respeitosa na prática. Perfeito. Lá teremos muita coisa. No meu Insta, Miss Nara, mentora parental. Perfeito, Miss. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma ótima semana para você. Obrigada a todos.